Prepare-se para uma noite de arrepios e sustos enquanto exploramos alguns dos relatos mais assustadores e sobrenaturais. Apague as luzes, ajuste o volume e esteja pronto para enfrentar seus medos. Você está preparado para entrar no mundo do terror? Vamos começar. O coveiro e a boneca do cemitério. No escuro e desolado cemitério municipal, o coveiro José cuidava dos túmulos e dos corredores silenciosos daquele campo santo há mais de 20 anos. Além de coveiro, também era zelador, pois ao ser contratado, há muito tempo, alegou ser sozinho e procurava moradia. Então ele passou a morar num alojamento da área administrativa. Havia, além dele, outros funcionários que auxiliavam na função de coveiro. Uma tarde, enquanto a chuva caía forte, um enterro chamou sua atenção. Era o funeral de uma menina pequena, e a dor da mãe ressoou pelo ambiente. Entre soluços, a mãe disse sobre o caixão: "Não tenhas medo, meu amor. Um dia vou me encontrar com você." No final da cerimônia, a mãe se aproximou do Sr. José, que estava com o crachá escrito ao coveiro, e pediu-lhe um favor. Ela passou-lhe uma boneca, para ele colocar na sepultura de sua filha, e implorou-lhe para cuidar dela, da boneca. Seu José, comovido, aceitou. No dia seguinte, enquanto varria a entrada do cemitério, encontrou a boneca num banco que havia próximo. Ele pensou que alguém tivesse mexido no túmulo daquela menina. Então ele a pôs de volta na sepultura. Mas dia após dia, a boneca aparecia novamente no mesmo banco. Intrigado, seu José decidiu vigiar a sepultura daquela menina, durante a noite. Então ele viu, espantado, o espírito da menina emergindo de seu túmulo, pegando no pulso da boneca e levando-a para o banco, próximo da entrada do cemitério. Mas ao invés de sentir medo, seu José sentiu uma estranha paz, como se a menina fosse um anjinho. Ele nunca tinha presenciado nenhum outro episódio sobrenatural, em todos os seus 20 anos de serviço. E durante 3 dias e 3 noites, seu José fez o mesmo procedimento, levou a boneca de volta para a sepultura, conforme a pobre mãe havia lhe pedido. Pela manhã e, à noite, assistia às mesmas cenas. A menina sentava-se naquele banco, abraçando a boneca e esperando alguma coisa. Na terceira noite, seu José se armou de coragem, se aproximou devagar e perguntou com delicadeza: "O que você está fazendo aqui?" E ela respondeu com voz doce, como a criança que era: "Estou esperando minha mãezinha. Ela disse que um dia virá." Os anos passaram e seu José se acostumou com aquela presença da pequena fantasma. Aquela cena se repetia noite após noite, com a menina esperando pacientemente por sua mãe. Uma noite, seu José ouviu uma batida suave na porta da sua guarita de trabalho. Abriu e, para sua surpresa, lá estava a menina, diante dele. "Venho agradecer por cuidar da minha boneca todos esses anos. Amanhã não estarei mais sozinha. Minha mãe virá e vamos embora." O Sr. José sentiu um nó na garganta, enquanto assistia aquele doce espírito desaparecer. No dia seguinte, um cortejo fúnebre chegou no cemitério. Trazia o caixão com a mãe da menina, que tinha falecido. Desde então, seu José nunca mais viu a pequena fantasma. E toda vez que passava pela sua sepultura, com a boneca sobre ela, derramava lágrimas de saudade, mesmo sem nunca as ter conhecido em vida. Outros anos se passaram e, uma noite antes de seu José chegar ao fim de sua jornada, ao passar em passos lentos e arrastados por aquele banco, viu mãe e filha finalmente juntas, sentadas e felizes. A garota do parquinho. Há 2 anos que trabalho como vigia em uma faculdade em uma cidade do Paraná. Muitos anos atrás, onde hoje está localizada a faculdade, era um cemitério indígena, onde foram enterrados muitos corpos antes de ser transformado em um campo de futebol. Os mais antigos relatam que pelo menos 4 pessoas foram assassinadas lá. Quando comecei a trabalhar, os vigias mais antigos contaram que sempre houve atividades paranormais em nosso local de trabalho. No início, duvidei, mas com o tempo, o que acontecia tornou-se mais evidente. Em alguns dias, eu senti o cheiro de cigarro na porta da guarita. No entanto, como sou o único que trabalha lá e não fumo, isso parecia estranho. Havia também o odor de pânico ou até mesmo perfume, apesar da guarita estar a uma distância de 20 a 30 metros da recepção da faculdade.
Certo dia, ao fazer a ronda em um domingo, senti um forte cheiro de perfume ao meu lado, embora estivesse sozinho, já que a faculdade estava fechada. Tudo ficou arrepiante quando, ao chegar à porta do RH, um vulto preto passou em direção à sala de reuniões dos professores. Fiquei perplexo, pois não havia funcionários naquela hora, e ninguém mais deveria estar lá, pois a porta estava trancada com chave e sistema de digitais, acessível apenas a professores e funcionários. Conversei com um funcionário que relatou ter visto um homem de preto na mesma semana, indo em direção à lanchonete. Quando ele tentou encontrá-lo, o homem desapareceu, mas o frio intenso permaneceu, confirmando o relato. Chamou nossa atenção o fato de que ao lado da faculdade há um colégio, e os vigias dizem que não fazem rondas após a meia-noite atrás do colégio, onde há um parque infantil assombrado por uma criança. Cerca de 3 meses atrás, durante um turno extra, ouvimos um balanço fazendo barulho no colégio ao lado. O som, que arrepiava a todos, nos levou a investigar. Ao alcançarmos um ponto onde poderíamos ver o balanço, percebemos uma criança de vestido branco, entre 6 e 9 anos, com cabelos sujos até os ombros, de costas para nós. Quando ela virou o rosto, estava borrado. Assustados, descemos correndo do barranco e descobrimos que essa criança havia sido morta no matagal atrás do colégio. Há um mês, na guarita, por volta da 1h30, nosso colega tático relatou ter ouvido o balanço como se alguém estivesse brincando. Entrou na guarita e, enquanto conversávamos, ouvimos um estralo alto no vidro. A mesma menina que vimos no balanço estava ao lado da guarita. Ao sairmos, não havia ninguém, mas, nas câmeras de segurança, ela parecia escalar o portão, uma cena digna de um filme de terror. Ao chegarmos ao portão, não havia sinal dela, mas o medo persistia. Começamos a sentir mal-estar e decidimos voltar para a guarita. As câmeras de segurança começaram a oscilar, então, sem saber com o que estávamos lidando, fechamos a porta da guarita, trancamos e começamos a ouvir passos do lado de fora, com o trinco da porta se mexendo. Começamos a orar, e isso continuou até às 3h30. Após esse episódio, nosso colega tático pediu demissão, e todos os táticos subsequentes não permanecem mais de um mês devido às experiências assustadoras na faculdade. O vizinho misterioso. Eu me mudei para um antigo prédio no centro da cidade. Era um lugar charmoso, embora um pouco decadente. Todas as noites, ao subir as escadas rangentes, cruzava com um vizinho que morava no apartamento ao lado. Era um senhor alto, de cabelos grisalhos bem alinhados, sempre vestindo um terno impecável. Cansativo dia, não é? Ele dizia, com um sorriso enigmático. Sim, bastante, eu respondia, tentando ignorar o desconforto que sua presença me causava. Uma noite, enquanto me preparava para dormir, ouvi sussurros vindos do corredor. Abri a porta lentamente e vi uma luz fraca sob a porta do vizinho. Os sussurros pareciam intensificar-se. Tem alguém aí? Chamei, tentando soar confiante. A porta se entreabriu, revelando apenas escuridão. Não deveria se preocupar com o que não te diz respeito, a voz dele soou, fria e distante. Voltei para o meu apartamento, o coração acelerado. Algo não estava certo. No dia seguinte, comentei com a síndica sobre o vizinho. Ah, o Sr. Antunes? Ele vive aqui há décadas. Na verdade, ninguém sabe muito sobre ele, disse ela, dando de ombros. Decidi investigar por conta própria. Perguntei a outros moradores, mas todos pareciam evitar o assunto. Durante a madrugada, acordei com um barulho estridente. Parecia vir do apartamento do Sr. Antunes. Tomei coragem e fui até lá. Sr. Antunes, está tudo bem? Bati na porta, mas ninguém respondeu. A porta se abriu lentamente. O apartamento estava vazio, apenas uma mobília velha coberta por lençóis empoeirados. Como isso é possível? Murmurei, caminhando para dentro. De repente, a porta se fechou atrás de mim. O frio percorreu minha espinha. Eu avisei para não se envolver, a voz ecoou pelas paredes. Quem é você? O que está acontecendo? Gritei, o pânico tomando conta. Uma risada baixa encheu o ambiente. Sou apenas uma sombra do que já fui. Preso aqui, entre o passado e o presente. Corri em direção à porta, tentando abri-la desesperadamente. Quando finalmente consegui, o corredor estava deserto. No dia seguinte, tentei contar aos outros, mas ninguém acreditou. Disseram que eu estava imaginando coisas. Decidi me mudar imediatamente. Enquanto saía com minhas malas, avistei o Sr. Antunes na janela,
olhando fixamente para mim. Ele ergueu a mão em um aceno lento. Seus olhos, vazios, pareciam atravessar minha alma. Desde então, jamais voltei àquele prédio. Mas, às vezes, ainda sinto que estou sendo observado. A casa do espelho que nunca reflete. Na pequena e esquecida cidade de Hawthorne, ergue-se uma mansão condenada pelo tempo e pelo medo, de um lugar que os moradores chamam, com um sussurro trêmulo, de a casa do espelho que nunca reflete. Construída no início do século XX por Victor Larcourt, um comerciante excêntrico e recluso, a casa era um labirinto de espelhos, cada cômodo refletindo sua obsessão doentia. Larcourt acreditava que os espelhos podiam capturar a essência das pessoas, aprisionando-as em seu reflexo para sempre. Após sua morte abrupta em 1932, sob circunstâncias jamais explicadas, ninguém mais ousou cruzar as portas daquela casa. Os rumores começaram de imediato. Os poucos que se aventuraram dentro da mansão saíram aterrorizados, alegando que os espelhos não refletiam suas imagens. Em vez disso, mostravam vislumbres de épocas distantes e festas luxuosas e vultos pálidos dançando sob lustres empoeirados. Mas o mais perturbador eram as figuras imóveis, rostos vazios que encaravam quem ousasse olhar por tempo demais. A história mais arrepiante ocorreu em 1978, quando um grupo de adolescentes decidiu testar sua coragem. Eles juram ter visto um homem alto, vestido com um fraque antiquado e um chapéu de abas largas, parado diante de um espelho no salão principal. Seu olhar era vazio, mas quando um dos jovens tentou tocá-lo, percebeu que ele existia apenas dentro do vidro. O homem sorriu, um sorriso lento e errado. O salão ficou gélido, e os espelhos começaram a vibrar como se estivessem vivos. Apavorados, os jovens fugiram, mas um deles afirmou, com voz trêmula, ter visto seu próprio rosto refletido ao lado do estranho, envelhecido em 50 anos, os olhos afundados em um horror silencioso. Investigadores paranormais visitaram a casa inúmeras vezes ao longo das décadas. Seus equipamentos registraram vozes sussurrantes, murmurando palavras numa língua esquecida. Câmeras captaram sombras movendo-se dentro dos espelhos, formas que não pertenciam ao mundo real. Mas talvez o mais estranho de tudo seja o estado impecável dos espelhos, e limpos, polidos, intocados pelo tempo, como se alguém, ou algo, ainda cuidasse deles. Hoje, a casa do espelho é um marco de terror e mistério. Dizem que aqueles que ousam permanecer ali por tempo demais começam a ouvir seus próprios nomes sendo chamados do outro lado do vidro. Alguns acreditam que a mansão guarda fragmentos das almas que um dia viveram ali. Outros, porém, sussurram algo pior, que os espelhos aprisionam aqueles que entram e que, em algum momento, o reflexo pode simplesmente se recusar a deixá-los sair. Então, se um dia você se deparar com uma casa abandonada, repleta de espelhos antigos, pense duas vezes antes de cruzar a porta. Nem todo reflexo é apenas uma imagem. Às vezes, ele está olhando de volta. Às vezes, ele está esperando por você. A voz do poço. Na fazenda dos meus avós, havia um poço antigo, coberto por tábuas velhas. Sempre nos disseram para mantê-lo fechado. Por que não podemos abrir o poço? Perguntei ao meu avô certa vez. Há coisas que devem permanecer seladas, respondeu ele, com um olhar sério. Uma tarde, eu e minha prima Clara decidimos investigar. A curiosidade foi mais forte. Tem certeza disso? Ela perguntou, enquanto removíamos as tábuas. É só um poço velho. O que poderia acontecer? Respondi, tentando parecer corajoso. Ao abrir, um vento gelado soprou de dentro, fazendo-nos arrepiar. Você ouviu isso? Clara sussurrou. De dentro do poço, uma voz suave chamou nossos nomes, venham e juntem-se a mim. Assustados, nos afastamos. Isso não está certo. Precisamos fechar, disse, tentando recolocar as tábuas. Mas algo segurou meu braço. Uma mão pálida emergiu, agarrando-me com força. Ajude-me, gritei para Clara. Ela puxou meu outro braço, e juntos conseguimos nos soltar, cobrindo rapidamente o poço novamente. Corremos de volta para casa, ofegantes. Contamos tudo aos nossos avós. Eles se entreolharam, preocupados. Agora entenderam por que dissemos para não abrir? Perguntou minha avó.
Mas o que havia lá, insistimos. Uma antiga lenda da família fala sobre um espírito preso no poço. Alguém que buscou imortalidade e ficou condenado a viver nas profundezas, explicou meu avô. Desde então, jamais nos aproximamos do poço novamente. Mas, às vezes, ainda podemos ouvir sussurros distantes, chamando por nós. A casa na encruzilhada. Mudei-me para uma pequena cidade em busca de tranquilidade. Havia uma casa encantadora na encruzilhada principal, disponível por um preço irrisório. Por que está tão barata? Perguntei ao corretor. Ah, histórias antigas, lendas. Nada demais, ele disse, meio sem jeito. Ignorando os rumores, comprei a casa e me instalei. Na primeira noite, ouvi passos no andar de cima. Deve ser a madeira velha estalando, pensei em voz alta. Mas os ruídos continuaram, como se alguém estivesse andando de um lado para o outro. Subi as escadas cautelosamente. Tem alguém aí? Chamei, mas só o silêncio respondeu. Dias depois, encontrei cartas antigas escondidas em uma gaveta. Eram de uma mulher chamada Isabel, destinadas a um amante misterioso. Saudades invadem meu ser. Espero pelo dia em que possamos estar juntos, dizia uma das cartas. Intrigado, pesquisei sobre a história da casa. Descobri que Isabel desaparecera há décadas, e seu amante nunca fora identificado. Certa noite, acordei com sussurros perto da minha cama. Você voltou para mim, dizia uma voz feminina. Acendi a luz, mas não havia ninguém. Preciso sair daqui, decidi, o medo crescendo dentro de mim. Enquanto arrumava minhas coisas, vi uma figura no espelho. Uma mulher de vestido antigo, olhando diretamente para mim. Não me deixe novamente, suplicou ela. Corri para fora da casa, sem olhar para trás. Contei minha experiência aos moradores locais. Você não foi o primeiro, nem será o último, disse um senhor. Isabel espera pelo retorno de seu amor. E qualquer um que entre naquela casa pode ser ele. A casa permanece vazia agora. E toda vez que passo por ali, sinto um arrepio, como se olhos invisíveis me observassem. Herdei um espelho velho da minha tia-avó. Era bonito, cheio de detalhes de prata, bem vintage. Cê tem certeza que quer esse espelho? E minha mãe perguntou, meio preocupada. Sempre achei ele meio estranho. Claro, mãe, é uma lembrança da família, respondi. Na primeira noite, enquanto lia na sala, vi uma sombra passar no espelho. Virei rápido, mas não tinha nada. Deve ser coisa da minha cabeça, pensei. Nos dias seguintes, comecei a sentir que tinha alguém me olhando. As sombras no espelho ficavam mais claras. Tá tudo bem? Meu amigo João perguntou quando veio em casa. Esse espelho tá me deixando nervoso, admiti. Então se livra dele, ele sugeriu. Decidi cobrir o espelho com um lençol. De madrugada, ouvi sussurros na sala. Fui ver e o lençol tava no chão. O espelho mostrava uma figura sombria. Quem é você? Perguntei, tremendo. A figura sorriu. Você me libertou, disse, estendendo a mão para mim. Recuei, apavorado. O telefone não funcionava, não dava para ligar para ninguém. Não adianta fugir, a voz ecoou. Corri pro quarto e tranquei a porta. As batidas começaram, fortes. Devolve o que é meu, ela gritava. Achei um diário antigo na caixa onde o espelho veio. Minha tia-avó falava de coisas estranhas ligadas a ele. Ele tem que ficar coberto. Nunca deixe que ele veja seu reflexo, dizia uma página. Entendi o perigo. Esperei até amanhecer e levei o espelho para bem longe. Enterrei ele no quintal da casa da minha tia, para ninguém mais achar. Desde então, não vi mais nada. Mas ainda tenho pesadelos com aquela figura. O guarda do manicômio. Nas profundezas de um velho manicômio, onde os gritos dos esquecidos se misturam com o render das velhas estruturas, é onde eu trabalho.
Eu sou James, um vigilante noturno num antigo manicômio, um lugar tão sombrio quanto os segredos que ele abriga. Minhas noites são uma constante, vagando por corredores escuros, acompanhado apenas pelo eco dos meus próprios passos, e ocasionalmente, pelo alvoroço distante de algum paciente perdido em sua própria mente. Conheço cada canto deste lugar, cada porta rangendo, cada mancha nas paredes descascadas, cada corredor com sua escuridão profunda. Uma noite, enquanto eu percorria uma das alas, um sussurro indecifrável parou-me. O som parecia vir de todos os lugares e sem parar, como um eco distante de uma conversa esquecida. Seguindo o som, encontrei um rádio antigo emitindo estática, em um dos quartos sem ninguém lá. Desliguei-o, atribuindo o incidente à minha imaginação, alimentada pelas lendas que envolvem este lugar. Na noite seguinte, uma descoberta incomum me esperava na mesa de minha base, num diário velho e embolorado, com páginas arrancadas e cheio de rabiscos incompreensíveis. De onde é que ele veio? Era de algum dos pacientes? Folheio, sentindo um arrepio. As palavras escritas, embora confusas, pareciam narrar fragmentos de histórias estranhamente familiares, como se eu mesmo as tivesse vivido. A cada noite que passava, meu reflexo nos espelhos do manicômio ficava mais distorcido, como se uma sombra se sobrepusesse sobre minha imagem. Uma noite, ao passar por um espelho partido, vi claramente uma figura atrás de mim. Virei rápido, mas só encontrei o vazio e o silêncio. As sombras nos cantos pareciam ganhar vida e os reflexos já não me mostravam, mas alguém ou algo assim, um vulto desconhecido. As vozes ficaram mais persistentes, cada vez mais claras, pronunciando um tal James, que se tinha perdido em sua própria mente. Não, isso era impossível. Eu era o vigilante, o guardião deste lugar. Essas vozes não podiam ser minhas, não podiam ser minha história. Mas a verdade me atingiu numa noite, quando um médico, passando por mim, me olhou com uma mistura de horror e misericórdia. James, você está morto! Exclamou antes de eu sumir. Confuso e assustado, corri para o meu escritório. Mas em vez disso, entrei numa cela desolada, com um nome gravado na porta, James. A revelação foi monstruosamente assustadora. As vozes, o diário, os reflexos distorcidos eram ecos da minha própria mente doentia. Eu não era o vigilante deste manicômio. Eu era um dos pacientes, perdido num delírio, em que me tornará o guardião da minha própria prisão mental. Nos corredores deste manicômio, agora vagando, eu sou mais um eco entre tantos, preso num labirinto de sombras e sussurros, como uma alma perdida, incapaz de discernir entre a realidade e as alucinações de uma mente há muito perturbada.